Fala, galera, toda hora é hora, mais uma vez aqui no nosso estúdio 12K, aqui na nossa querida Samambaia, mais um podcast aqui do Toda Hora é Hora, muito feliz aqui de estar gravando, né, a gente tem um time aí, mas é aquilo, né, o pessoal fala assim, né, o malandro não para, o malandro dá um tempo, mas é o malandro no bom sentido, né, deu um tempo aqui, a galera pediu muito e a gente volta com um retorno triunfal. É igual quando o Adriano Imperador voltou pro Flamengo, já voltou campeão. Estamos aqui com dois feras, pessoal. Hoje a gente vai debater aqui a questão da isonomia do porte de arma para a advocacia, né? O pessoal aqui da Comissão de Isonomia e Defesa do Porte de Armas para a Advocacia, doutor Daniel, doutor Éder. Eu não vou ficar falando demais aqui, né? Vou deixar eles apresentar. Sejam bem-vindos. Eu vou começar com o quê? Eu vou começar, doutor, com o presidente, hierarquia, né? Sempre, Vamos respeitar a hierarquia, né? Presidente. Doutor Éder Fió, por favor, se apresente, meu irmão. Os primeiros serão os últimos. Tá? Assim disse Jesus Cristo. Você quer ser o maior, seja o menor. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse podcast, estar aqui com o Dr. Juliano Calandi, com toda a sua audiência do Toda Hora é Hora, estar ao lado também desse querido amigo, o Dr. Daniel, que está conosco na primeira comissão de isonomia e porte de arma para a advocacia, um tema que a gente tem muita satisfação, muita alegria de estar defendendo e de poder estar debatendo aqui contigo e com a comunidade. Obrigado. Você, meu Dani Mita, eu brinco com ele. É um fenômeno. As palavras do Calandi, elas entram como um bálsamo no coração da gente, né? Se apresente aí, Dani Calandi, Mita. A minha admiração por ti é gigantesca. Tu tens um trabalho de elevação da qualidade da advocacia, da excelência, da orientação, da divisão de conhecimento com colegas. E eu falo que Deus me ama demais quando Ele me oportuniza conviver com pessoas da tua estatura. Opa. E trabalhar com este nobre guerreiro gigantesco aqui que está ao meu lado e que eu tenho orgulho de chamar de meu presidente, um homem que tem tido muita prudência, muita parcimônia de conduzir os trabalhos desse tema tão sensível e delicado, com tamanha qualidade e com tamanha excelência. Esse é o Dr. Éder Fior, um homem com uma rica história de luta pela democracia, quando exerceu ali a representação popular, e agora, ao longo de vários anos, aí, como um advogado criminalista, com mais de 70, né, doutor? 70? Júris? Sim. 70 júris. Bacana, júris populares. Não é qualquer um, não é qualquer homem que coloca a sua vida em prol do dizer o direito. Né? Então eu sou um cara agraciado pela oportunidade de, como esponja, sugar pessoas como vocês aí, com a qualidade que vocês têm nessa história. É isso, Dani Mito. Pessoal, o seguinte, ó, interessantíssimo. Ó, aqui é tudo primeiro, viu? É a primeira comissão de isonomia e é a primeira entrevista que eles estão dando, né, Daniel? Dessa comissão oficialmente aqui por Toda Hora é Hora, a gente está lisonjeado. É por isso, agradecemos aqui a deferência. E eu quero começar, pessoal, como é que surgiu essa ideia? Assim, a gente, né, eu tenho 15 anos de advocacia, eu vou fazer agora em dezembro 15 anos de advocacia, e eu lembro, há quase 20 anos atrás, né, o estatuto é de 2003, se não me engano, a lei 10.741, né, o estatuto do porte de armas, né, do estatuto de armamento, né, e eu lembro que essa discussão não é de hoje, né? Não é uma discussão, né, doutor Éder? É atual. Eu lembro que lá atrás, antes da promulgação do estatuto, já tinha essa questão, porque membros do Ministério Público, ali, magistrados, já tinham suas armas ali, né? E eu queria saber de vocês como é que foi o surgimento, o nascedor dessa novel, né, comissão, essa ideia aí inédita, né? Como é que foi a discussão, como que se chegou ao nome, à nomenclatura. Eu queria saber um pouco da história aí, do surgimento da comissão. Ah, maravilha. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo. O doutor relembrou bem a nossa legislação, né? O estatuto é a lei 10.826, é do ano de 2003. Eu não, confundi. Mas por um detalhezinho. Ela é de 2003. 2003 nós tínhamos um governo naquela época que era bastante contra a questão do armamento, né? O país passava por uma série de crises envolvendo a questão do armamento, eles fizeram ali uma campanha para entrega de armas, aquela coisa... acho que teve um referendo, né? E aí veio em 2005... Isso. O referendo, né? Um referendo que 64%, quase 63, ali um percentual, 90 e poucos por cento da população brasileira foi
às urnas, né? Tudo pela justiça eleitoral, e disse não à proibição da comercialização de armamento no país. Né? Eu lembro que naquela ocasião, doutor Juliano, eu fui convidado a fazer um debate com o padre, né? O padre da cidade onde eu vivia naquela ocasião, e o padre pré-referendo, né? O padre a favor, então, do desarmamento, e eu defendendo a continuidade, não de uma população armada, mas do direito da população de, havendo necessidade, poder se candidatar àquele direito. Sabe, eu dizia ao padre, inclusive, e repeti isso outro dia, doutor Daniel, que é a mesma história, o que tentaram fazer, é a mesma história do trânsito brasileiro. O trânsito é uma das causas de maior quantidade de mortes nesse país. Então nós vamos sacar do senhor e de todos aqueles que nos assistem agora o direito de tirar a carteira de habilitação. Tá? Por quê? Porque o trânsito mata. Mata como? Com irresponsabilidade. Né? Se você for irresponsável, se você não fizer, não seguir as normas, não seguir os padrões que devem ser seguidos, vai matar. A arma também mata. A arma é conceito. Eu convivo com arma a minha vida toda e nunca me acidentei, nem fui vítima de acidente no ambiente doméstico de qualquer natureza em função da arma. A arma é conceito. Se você estabelecer o conceito de segurança, o conceito de adequação, o conceito de respeito a algo que pode ser perigoso, como a faca de cozinha é perigosa. Tá? Então esse era um detalhe. E a população brasileira disse não. Foi taxativamente 64% a 30%. Positivo. Disse não. 63,94% não. Eu lembro bem. Ok? Mas não obstante esse fato, cuidaram de travar o máximo possível esse acesso da população ao seu direito de defesa do maior bem jurídico tutelado, que é a vida. Né? Nós temos ali, e aí como tem ali um dispositivo, porque aí o estatuto diz lá todos aqueles que podem portar armas, as polícias, as guardas municipais, as forças de segurança, bom, enfim. E chega lá num dispositivo, lá no artigo 10, se eu não me engano, no parágrafo 1º, diz, olha, o cidadão comum que quiser portar arma tem que... bom, aí tem uma série de requisitos, mas tem um pontinho lá. O parágrafo 1º do artigo 10º, se eu não me engano, que diz que você tem que demonstrar para a autoridade competente, no caso, o delegado de Polícia Federal, que você tem efetiva necessidade de portar arma. Né? E aí pronto, e aí trava absolutamente tudo. Bom, eu como disse o doutor Daniel, eu ocupava função pública relevante. Eu fui presidente de Câmara Municipal, eu fui vereador, era advogado, então eu estava envolvido com uma série de atividades ali do governo municipal, estadual, enfim, me consideram porte de arma. Portei arma um montão de tempo, nunca tive nenhum tipo de alteração com arma de fogo. Então, até o dia que eu chego em Brasília, me transferi para cá com a família e venci o meu porte de arma e vou à superintendência e apresento, sem medo de errar, isso aqui de documentos demonstrando todas as funções que eu tinha ocupado como advogado criminalista. Hoje, em maio desse ano, fiz 23 anos como advogado exclusivamente criminal. Nunca fiz uma petição em outra área, doutor. Exclusivamente na área penal. Então, atuando e sofri todo tipo de coisa. Eu já saí de tribunal do júri escoltado pela polícia. Sabe? Enquanto... Bom, nós vamos deixar para falar alguns detalhes daqui a pouco. Mas, resultado, fiz o pedido à Polícia Federal e esse pedido foi negado. Então, isso sempre era algo que esquentava o coração da gente. Você observar que você tem na Constituição Federal, no seu artigo 133, dizendo que o advogado é essencial à administração da justiça
e, portanto, ocupa um munus público, de que na lei federal, nós estamos falando de lei federal, Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94, diz lá que o advogado ocupa papel sem nenhum tipo de hierarquia em relação aos membros do Ministério Público, da magistratura, ou seja, somos iguais. Princípio geral do direito. Isonomia, todos são iguais perante a lei. Se você está na mesma situação, eu e o senhor estamos na mesma situação, não pode haver distinção de direitos entre eu e o senhor. Nós temos os mesmos direitos. Princípio da isonomia. E isso me esquentava, cara. E aí, então, falando com colegas, provocando Daniel, provocando o presidente da subseção, provocando outros colegas, indo às minhas redes sociais, debatendo com outros setores, como os grupos de CAC hoje, outros colegas que defendem a mesma situação, de que nós deveríamos lutar para que esse direito fosse realmente fosse respeitado, de que advogado, juiz e promotor, nesse quesito, fosse igual. Pô, bacana demais. Então, pessoal, só para ver se eu entendi, Daniel, você intervém, se eu estiver errado. Pessoal, aqui é o seguinte, então já existe o nosso famigerado conflito aparente de normas, no meu entender. Por quê? Porque se a própria lei 10.826, né, não erro mais, é porque na época, 2003, foi assim, um boom de várias leis, aí a gente, né? Claro. E assim, se a própria lei, né, fala lá que o cidadão precisa demonstrar efetividade, né, para ter. E a gente tem outra lei de igualdade, né? A gente vai puxar lá a pirâmide de Haskell, normas iguais, duas leis federais, que outorga ao advogado, né, essa essencialidade, né, para conduzir seu trabalho perante a justiça. E temos a Constituição Federal, que é a maior, né, falando que o advogado é essencial à administração da justiça. E temos leis que outorgam direito a magistrados e promotores possuem o porte. É um conflito aparente de normas que aí se enquadra, a meu ver, a criação da comissão. Perfeito, perfeito. Porque aqui, pessoal, a gente está falando de uma coisa já existente. Já estamos falando de conflito aparente de normas existentes. Né? Então, assim, a isonomia não é que a gente... porque o advogado... Não, pessoal, há outras categorias, o médico, o mecânico, qualquer outra categoria que tiver, aí há que ter uma outra tipo de discussão de um nascedouro de leis que os outorgue a buscar essa isonomia. Agora aqui nós vemos que é uma questão da comissão que é a defesa da igualdade de normas já existentes, tanto a 8906, que é o nosso estatuto, tanto a própria Constituição e o próprio Estatuto de armamentos, né? Então, assim, muito bacana, parabéns pela iniciativa, eu acho que é um direito, é aquela coisa, né, Daniel, a gente estava até aqui em off conversando, você pode até adentrar, é um direito que, pessoal, aqui a gente tem as opiniões divergentes, lógico, né, a gente está aqui para isso, mas é aquela história, se não quiser, não tem, não requer. Mas você pode tirar um direito que futuramente pode ser útil para você. É aquela coisa, eu sou contra hoje, mas e amanhã? Entendeu? Então, assim, é uma coisa bem bacana, bem discutível, né, Daniel? O doutor Éder, eu acho que vai trabalhar bem, muito mais propriedade que eu, sobre a questão do conceito isonômico, né? Nós temos que entender e pedimos que todos os nossos colegas advogados, independente da pauta política, do seu vínculo ideológico, do seu posicionamento em relação a ter ou não ter, manter ou não manter um dispositivo, arma de fogo em sua residência ou em qualquer outro seu patrimônio, ou que ele queira ou não queira outorgar para terceiro o direito da defesa da sua vida pessoal, da vida da sua família e do seu patrimônio, independente dessa pauta, nós não queremos restringir a nossa conversa, colegas, na questão do porte de arma. O porte de arma ele é uma consequência de uma interpretação, de uma aplicação legal de acordo com que o dispositivo normativo está positivado, está vigente. Nós temos um conceito isonômico que deve ser aplicado porque a isonomia ela garante a lisura do processo jurisdicional, Calândia. Se a lei diz que não há distinção
não há hierarquia, não há pesos diferentes, não há diferenciação entre a importância, o valor e o direito de exercício entre os que compõem esse tripé jurisdicional, que são os membros do Ministério Público, a magistratura, né? Sim. E a advocacia. E a advocacia. Para que nós possamos ter um sistema jurídico pleno, eficaz e vigente, atuante e atento, automaticamente a isonomia tem que estar presente. Porque a isonomia é o que liga esses três entes de uma forma que eles tenham o mesmo espaço, a mesma importância, o mesmo peso e a mesma estrutura de coluna de atuação. Nós queremos que todos os colegas entendam. O colega que apoiar essa violação, que eu entendo até como também membro de prerrogativas, eu entendo que isso é uma violação da prerrogativa da advocacia. A Lei 8.906 nos garante muito enfaticamente, e agora foi ainda reforçado com a melhoria da lei que foi promulgada até com a derrubada de vetos na última semana agora, uma vitória da advocacia, através do Conselho Federal e todas as negociações que fizemos com o nosso Congresso. Graças a Deus, hoje nós estamos, cada dia que passa, por mais difícil que seja, nós temos um Congresso que está caminhando com um olhar atento e um olhar simpático a essas pautas que são extremamente importantes, porque não há uma sociedade valorizada sem um advogado respeitado. E não há um advogado respeitado sem um cidadão valorizado. O advogado, ele é o último recurso de satisfação, de busca, de pedido, de recurso de porto seguro do cidadão quando ele se sentir com o seu estado violado. E para que o advogado tenha a plenitude da sua atuação, ele deve ter a garantia da segurança jurídica da aplicação isonômica. Senão nós entramos com o quê? Com uma defasagem dentro do processo jurisdicional. Perfeito. O que o doutor Daniel está falando, nós falamos entre 3 advogados e acredito para muitos colegas advogados. Eu me sinto honrado em ser comparado com esses dois. Eu me sinto honrado, registre-se. Registre-se. É uma honra e uma graça imerecida. Eu estou aqui encantado aprendendo com vocês. Cara, é muito bacana isso, porque às vezes a gente até esquece. O advogado, pessoal, eu lembro assim, meu saudoso pai também era advogado e falava: meu filho, o advogado é um pidão. Ele pede para todo mundo e ele é a voz de quem não tem voz. Então, você chega no fórum, você já começa pedindo segurança do fórum. Eu vou entrar aqui, eu sou advogado. Você chega, vai para o balcão de secretaria, que hoje tem o virtual, hoje está muito online as coisas, sim, né? Mas eu lembro bem, né? Então, assim, o advogado é isso. Então, assim, e que a gente está querendo colocar aqui, bem pontuado pelo doutor Daniel, até para depois o pessoal, vocês estão falando de isonomia e não estão sendo isonômicos, né? Vocês estão sendo contraditórios no debate, porque, quem é contra? Perfeito, o doutor Daniel colocou aqui, a gente não está falando de uma questão que é discutível de ter. Isso. A gente está falando que já existe um normativo, já está positivado, por isso que eu falo daquele famigerado conflito aparente de normas, que eu vou confessar para vocês que até hoje eu não entendi o porquê esse entrave de há anos promotor, magistrado. Tanto, eu vou até puxar para outra questão, acesso ao tribunal irrestritamente, sem escolta, sem abordagem. Sem enfim, passar pelo detector de metais, com entrada especial, elevador especial. Porte de arma. Um dia desse eu estava vendo, aí muito tempo atrás, o cara do fórum foi atacar o promotor, foi o juiz, eu não me recordo bem, o juiz sacou a arma e se defendeu. Ele estava com o porte dele ali, né? E advogados, você vê uma colega agora recentemente do Rio de Janeiro, brutalmente atacada, glória a Deus, ela sobreviveu, lembra desse cara? Sim. Que ela foi pro braçal. São Gonçalo, Campos do Goytacazes. Isso, perfeito. Doutora Adriana, em Campos do Goytacazes, a 12ª subseção do Rio de Janeiro. E vários outros exemplos. Entrei em contato com eles. Na Bahia, enfim. Então, aqui no Goiás, então assim... O que o doutor está colocando tem muito sentido, e eu quero pegar carona no apelo que o doutor Daniel faz aos colegas, porque não é um apelo para o porte de armas. Perfeito. Esse é um detalhe, né? Um detalhe que faz parte dessa comissão que nós defendemos, que faz parte daquilo que está positivado na lei, como disse o senhor. Mas olha só, para que acontecesse o que aconteceu agora com o Estatuto da Advocacia.
que sofreu importantes modificações. Foram necessários que deputados federais fossem presos, tivessem seus direitos violados, observasse o quanto o advogado sofreu numa série de situações para que isso acontecesse. É verdade. Tá, isso acontece o tempo Perfeito, todo. E o doutor que eu Hélio, estou dizendo perfeito. é isso. Quando a gente fala de isonomia, eu estou falando do advogado que está tendo nenhuma crítica à magistratura, tem magistrados Sim, maravilhosos, não. nenhuma crítica ao Ministério Público, tem Promotores, promotor defensores. fantástico que realmente cumpre o papel, mas há em toda a área, como há na advocacia também, seus problemas. E aí, outro dia estavam mandando o advogado sentar por ordem, por determinação. Outro dia estavam mandando o advogado calar. Exato. Tá, e aí? Mandando estudar para sentar na cadeira. Hoje é a questão do porte de arma, que está ali na lei e que nós teríamos como direito igual ao de juiz e de promotor. E amanhã vão calar a nossa voz? Exato. E nós vamos ficar quieto? Perfeito. Tá, porque aí é voz, aí não é arma. Aí Exatamente, não ninguém perfeito. está pedindo. Nós pedimos a para os ninguém. colegas advogados, esses nossos irmãos dessa ordem fraterna chamada Ordem dos Advogados do Brasil, uma entidade de força sui generis. Nós somos classificados sui generis. Nós não temos gênero que nos defina. Tamanha a importância da advocacia. É a única instituição citada na Constituição. Olha a importância do papel do advogado para a manutenção do processo democrático. Sem advocacia não há segurança jurídica, não há democracia sem o exercício livre e pleno da advocacia. Nós pedimos aos colegas advogados que entendam que nossa discussão é isonomia. Se você hoje apoiar ou votar a favor nas consultas públicas que acontecem pelo Brasil, graças a Deus agora já tivemos a nossa primeira, que foi a que abriu essa série de consultas públicas pelo Brasil. Tivemos no Distrito Federal 70,94% do corpo de votantes, dentre aqueles que foram habilitados. Foram 51.250 ou 450, se eu não me engano, advogados que estavam habilitados para voto. Dentre os que votaram, votaram em 70,94%, já aprovando, né, a decisão da aplicação do conceito isonômico para a advocacia e automaticamente dizendo que tudo que for para a magistratura e tudo que for para o Ministério Público automaticamente também vale para a advocacia. Se o membro do Ministério Público, se o magistrado, ele tem o direito, ele não tem a obrigação, ele tem o direito, se por critérios internos, se por critérios profissionais ou intrínsecos e alheios a qualquer dispositivo normativo, ele chegar e requerer o porte de arma, ele tem o seu deferimento, sua aprovação. Se para ele é assim, se para os membros do Ministério Público é assim, para a advocacia também tem que ser. Nós estamos pedindo que os nossos colegas entendam que votar não hoje, votar contra a isonomia, é você plantar a semente de uma árvore que muito em breve dará um fruto indigesto. E esse fruto indigesto será a supressão de direitos do advogado no exercício do papel jurisdicional. Podarão os nossos limites, podarão os nossos direitos, cercearão, comprimirão o exercício da advocacia, porque a advocacia ela é um constante exercício de tensionamento, doutor Éder. E o direito do umbigo fala muito isso. Né? Eu sempre puxo para mim. Perguntasse por que a magistratura, por que os ministérios públicos. Por quê? Porque é natural. Nós temos esse dispositivo interno de sempre puxarmos um entendimento jurídico. Isso vai desde a esfera em casa. Sim. Quando a mãe pede para lavar a louça, a gente fala o quê? Não, meu irmão não lavou ontem. Né? Mas nunca nós trazemos para nós a responsabilidade. Já tivemos muitas experiências dessa natureza. Né? A violação do escritório profissional do advogado. Isso que eu ia falar, doutor Éder. Já assistiram a violação do gabinete do juiz? Não, do gabinete exatamente. Do promotor? É isso que eu não entendo. Até hoje, cara, eu não entendo, sério, até hoje, por quê? Não, e pegando essa retirada do direito, antigamente, pessoal, era o seguinte, a gente chegava ali no fórum, apresentava a ordem e entrava. Aí entra nessa celeuma aí, nessa problemática de eu não vou votar. É esclarecedor vocês estarem aqui, eu tenho certeza
que a gente vai levar para muita gente, porque sabia, Daniel, sabia, doutor Éder, que muita gente não entende. Assim, a isonomia é arma, pá. Não, senhor. Porque, assim, é direito, é o A direito nossa discussão subjetivo público. se não querem dar o entendimento da aplicação do direito o direito de requerimento. Não é uma aprovação porque sumária. Você tira, então, e daqui a pouco tá tire, tirando a voz, aplica, tá tirando, exatamente. a gente tem que ficar calado, a gente tem que ficar sentado. tem que esperar supressão de juiz, direito. Suprimiu entendeu? um, suprimiu Igual o que- outro. Lei 9.099, até 20 salários mínimos, não precisa mais de advogado. Foi uma luta na época. Isso. Eu não sei se vocês se lembram. Isso é uma excrescência, isso é um absurdo. Todos sabem que quem vai ao judiciário sem advogado tem problemas. Exato. Tá? A pessoa não entende o que está se passando, acaba aceitando situações que são contra o direito dela. A não sustentação oral do advogado numa série de situações. Tudo isso eles querem acabar. Eles odeiam com uma série de situações. Vai suprimir, Quanto mais vai for tirar. possível isso, mais bom. E essa é uma das situações que... O fórum você apresentava Nós temos a ordem, outros- entrava. Hoje você tem que passar pelo detector. Outros exemplos de assim aplicação vai. isonômica. E aí vai indo. O membros do Ministério Público, promotor e magistrado, quando invocados para testemunhar em processos, eles têm o direito de marcar horário. O advogado não. O advogado não pode falar, não Se ele posso for amanhã que testemunha. Se for testemunha, tu tem que cumprir. E não Independente, vá pra ver. e não vá para ver. E E não não vá. vá. O elevador privativo para juízes. Onde é que ele Entrada diferencia? por trás do fórum, estacionamento Sim, é isso que eu tô privativo. falando. Nós queremos levar Eu a nunca vi um juiz e advocacia. promotor passar pelo detector O mental. objetivo dessa comissão é levar à advocacia o exaurimento do debate do conceito isonomia. O advogado, doutor Daniel, doutor Juliano, contraria interesse sempre. Sempre. Sempre você defende. Perfeito. Eu defendi o doutor Daniel, o senhor Sim, vai me olhar sim, com outros perfeito. olhos. Lógico. Tá, só que o senhor pode ser do bem, pode ser do mal. O senhor é do bem, mas existem situações. Sim. A gente já terminou júri de madrugada, tá? Que o juiz vai escoltado pela PM, sai por trás do fórum, tal. A gente tem que sair pela frente. É isso. Com a outra parte do Não, lado de fora do fórum. Te olhando. Te No mesmo olhando. elevador, no mesmo... Ainda bem que nós somos guerreiros, mas não somos homens de aço. Eu chamo aqui algo que tem dito sempre um dos maiores especialistas no tema armamento e essa defesa também, que é o Dr. Paul Karsten. Nossa, excelente. Qual a diferença do valor da vida do juiz, do promotor para do advogado? Faça essa enquete, bota no grupo Não, lá. e Bota detalhe, aí eu volto aqui o debate da questão isonômica, pessoal, a gente não está tirando aqui da discussão o restante da população. Não, a gente está trazendo para a nossa isonomia do que já existe. Já está na lei. Entendeu? E Já está na no lei. próprio Já estatuto. está na lei. que Diga-se tem de passagens em cima do que o doutor está dizendo, eu sou a favor do porte de arma para todos, como é a carteira de habilitação. Por quê? Porque eu acho que porte de arma é assim. Não. Primeiro, você tem que fazer um requerimento à Polícia Federal, tá? Juntar um mundo de documentos pessoais, inclusive de antecedentes criminais absolutamente limpos, né? Não pode Não pode ter nenhum responder tipo processo de criminal, passagem. não pode ter Tem que violência. ter 25 anos de idade no mínimo. Residência fixa, Residência fixa. Tá? ocupação lícita. Ocupação lícita. Aí você tem que passar por um teste psicológico que leva 4 horas. 4 horas o teste de aptidão psicológica. Depois você tem que passar por um teste teórico e prático do uso do armamento. Primeiramente com o instrutor para Primeiro pegar a com o qualificação instrutor. Não, técnica e primeiro você depois vai o ter teste da que- Polícia Federal. É um curso. Tá? Um curso. Um curso. Depois você vai ter Pra que, prova. fazer a prova e ter determinado acerto. O registro, R$300. O porte, R$1.000. A arma, 5, 6 mil reais. Uma arma simples. Arma simples. Estou falando de uma arma simples. Estou falando desse período todo. Aqui nós estamos falando, doutor, de 1 ano de caminhada. Se der tudo certo. Se der tudo certo. Nós não estamos falando que o senhor vai agora ali embaixo na Comprar padaria ali como se e diz, fosse olha, eu pão, quero né? sair daqui uma Perfeito. ponto .40, boto na cinta. Eu vou Nem para o advogado, nem para ninguém. Me dá um Que, pacote aliás, de pão e uma caixa de bala. é outra briga nossa. É. Porque o Ministério Público e a magistratura, por sua lei, né, a lei da magistratura, a lei orgânica deles e a lei do Ministério Público, dá a eles o direito praticamente de um porte funcional. Não precisam passar por
por teste de aptidão. E eu conheço promotor, promotora, juiz, juíza, que não tem condição nenhuma de portar uma arma de Se fogo. nós pegarmos agora Nem os sei se últimos, porta, os últimos grandes fatos noticiados e que e tomaram a conta das páginas das nossas notícias especializadas jurídicas e também as notícias seculares, diárias aí, foram com um magistrado que agrediu e matou a esposa, promotor que agrediu o colega, procurador, né, que ameaçou outro procurador ou um colega de trabalho. Agrediu. Tem um discurso falacioso erguido pelos progressistas, e nós respeitamos a opinião de qualquer pessoa diversa. Sempre. Respeitamos. Nós estamos pedindo aqui a aplicação isonômica. Tudo que for para a magistratura, para o Ministério Público, seja automaticamente para a advocacia. E não estamos nem sequer entrando na questão do rito processual de acesso ao porte de armas, ao registro. Não. Nós estamos só pedindo. Eles podem requerer, se eles têm um processo interno, continuem com o processo interno. Só nós queremos ter o direito e podermos requerer também. Se o nosso processo é mais moroso, mais longo, mais árduo e mais desértico, amém. Nós cumpriremos esse time. Não tem problema quanto a isso. Tá? Agora, o que eu queria falar, que tem um discurso falacioso muito erguido e bastante trabalhado, foi levado naquela consulta pública com um papelão exercido pela oposição. Respeito a opinião de todo mundo, mas eu acho que nunca se justifica desrespeitar a casa da advocacia. Erguer a voz, faltar com respeito, ameaçar de invadir, de subir do púlpito. Né? Não, eu acho que não se aplica. Advogados não podem aplicar isso. Nós não podemos desrespeitar a nossa casa. Em hipótese alguma. Levando que o acesso à arma pela advocacia aumentará o número de violência, porque teve mulheres que morreram, negros que morreram, índios que morreram, crianças que morreram, violência doméstica. Infelizmente, vidas foram ceifadas. E todas são sentidas por alguém. Mas a grande pergunta que eu faço, desse número de óbitos que foram vítimas de arma de fogo, quantos desse número de óbitos vieram de armas legalizadas e registradas em casa? E quantos também desse número vieram da mão de advogados? Nenhuma. Entendeu, doutor? A discussão é essa. Nós não podemos pegar um fato social e de segurança pública que nós temos, que é uma discussão necessária, né? Melhorarmos, evoluirmos o debate de segurança pública para estendermos a mão à presença do Estado, essa sombra do guarda-chuva tutelar, que nenhuma professora minha falava, muito espetacular, Maria Cristina Barinuevo e a doutora Karina Cocal Servo, falava a mesma coisa, é o guarda-chuva tutelar, a sombra de ação, onde ele encosta e protege o cidadão, essa mão invisível da Adam Smith que está por cima das pessoas. Eu quero saber... Nós temos que fazer esse debate, nós temos que estender a ação do Estado para essas pessoas que são vítimas de violência. Mas, para que isso aconteça, em nada justifica a supressão de um direito que já foi estabelecido, constitucionalizado e positivado através de norma específica. É isso que a gente vem debatendo aqui, né? Reforço isso. Que já existe. Sou a favor da do isonomia porte para todos. Agora, no nosso caso... Está na lei. Já tá e eles estão sonegando. Doutor. É complicado entender isso. Doutor Juliano, a Polícia Federal está recusando a cópia da carteira da OAB nossa como instrumento de ocupação lícita. Meu Deus. De ocupação lícita. Se nós permitirmos isso, nós estamos entrando numa onda de agressão contra a estabilidade da advocacia. Isonomia é isso, nós não podemos... E a OAB somos todos os inscritos. Lá, quando a gente vai lá na seccional, né, Daniel, tem lá a foto, nosso saudoso Maurício Corrêa, em 79, se eu não me engano, lá no prédio, em plena ditadura, defendendo, falou, aqui vocês não entram. Eu lembro meu pai contar essa história, ele estava presente também. E, assim, é isso. Então, assim, a gente tem que lutar porque a gente tem essa consciência do nosso papel para a sociedade. E quem não tem, tem que começar a ter.
Entendeu? Por isso que eu luto bastante, o Daniel acompanha aí, a gente pegar esses jovens advogados que tá vindo, eles entenderem o que é advocacia, porque às vezes a pessoa termina, eu brinco e falo que diploma do direito hoje é a OAB, porque o bacharel de direito hoje, antigamente, tinha umas especificações que o bacharel, né, era, né, enfim, hoje o bacharel, ou se ele for para um concurso público, ou se ele, né, não tirar a ordem, né, para exercer o direito né, da conclusão do curso dele de bacharel, fica complicado. Então, essas pessoas que, né, que vão para a OAB, passa na hora, é bem dificultoso, já é uma prova. Tem que entender, a advocacia é isso, a advocacia é luta, e vai ser luta sempre, é o que eu falo. Às vezes os colegas, tá difícil advogar. Não, a luta vai ser sempre. Desde que eu me entendo por gente na advocacia, vou fazer 15 anos agora, é isso. Então aqui é uma luta, é bem pontuado pelos doutores, parabéns pela explanação, e esse domínio da matéria e o domínio do núcleo, né, aqui ideológico da comissão, que ele é bem taxativo. É uma norma já que tem uma positivação, que a gente está simplesmente a isonomia. É o famoso 880. Ou tem para todo mundo ou não tem para ninguém. E aí eu puxo também a questão Rui Barbosa, né? Tratar os iguais na medida que igualam, os desiguais na medida que desigualam. Então, tipo assim, como é que eu vou tratar? Se a gente é igual aos membros do Ministério Público e à magistratura normativo legal, nós não somos desiguais a eles, nós somos iguais. Então, assim, eu acho super válido e reforço o que o doutor Daniel colocou aqui da questão. Pessoal, tem um pouco de tato na questão aqui do núcleo, né, da ideologia da comissão. Eu falo você, nós, a advocacia do Distrito Federal, a advocacia do Brasil. Por quê? Pensa bem, aqui não tá distrito, como bem colocado pelos doutores, o porte de arma. Não, é o direito já existente. E a retiradas nesses 15 anos, eu já vi várias retiradas de direito do nosso estatuto, aí com o STF, vamos não sei o quê e tal. E aí, como deu o exemplo aqui, começa do simples. Antigamente a gente apresentava a OAB e entrava, hoje a gente já não apresenta mais. Juliano, mas isso você quer ser maior? Não, cara. Entendeu? Por que o Ministério Público entra por trás ali na garagem, tem um privativo? Mas você está sendo, como o doutor Herder colocou, eu não estou aqui criando birra, pelo contrário. Cada um, não sei, que eles estudaram para fazer o concurso para magistratura, que estudaram para ser, parabéns, mas eu estudei para ser advogado. E que cada um exerce a sua vocação. A sua vocação. Entendeu? E nós precisamos de magistrados. Super válido. Nós precisamos de promotores. Lógico. Precisamos de defensores e precisamos de advogados. Exatamente. A máquina não vai funcionar e o cidadão precisa de justiça. Vocacionados. Vocacionados. Muito bacana. Pessoal, e projetos assim, que tem em vista aí? O que a comissão Doravante está planejando aí? Bom, a gente tem se comunicado com todas as subseções, queremos dar a mão a todos. É uma luta que é para todos, ela não é uma isolada, não tem pai, não tem mãe. É uma luta que nós devemos travar todos juntos e estamos sendo muito bem recebidos, já tem outras comissões de subseção sendo criadas, estamos comunicando com outros estados da federação, como Manaus, por exemplo, que está bem na nossa frente, já tem uma legislação estadual tratando da matéria do porte para advogado. Aliás, um dos estados que mais mata advogado no Brasil. Tá? Claro, a autoridade pública tem que olhar para isso. E a autoridade pública aqui também do DF, se for necessário mexer ainda mais na lei, nós vamos trabalhar para isso. Tá? A gente tem se reunido periodicamente, né, a comissão. Agora nós vamos ter uma masterclass lá na nossa subseção. Você vai ser nosso convidado. Opa, eu vou com certeza. Estou devendo café pro Dani Mi, tem tempo. Esse café já virou uma cafeteira todinha. Com grandes autoridades do tema. A gente tem se mobilizado de todas as formas que são possíveis para a comissão. Hoje a comissão também já estuda a possibilidade da OAB entrar como amicus curiae em procedimentos que o advogado requer o porte. Bacana, vai entrar, que perfeito. Viu? Né? Devemos aprovar também na comissão um texto, né, um ofício da OAB
da comissão, dizendo para que o advogado possa anexar os documentos em que ele solicita, dizendo que a comissão técnico-jurídico. é um parecer técnico-jurídico acerca da isonomia e acerca do que passa a advocacia, da situação de efetiva necessidade para que o advogado possa juntar. Perfeito. Então a gente tem trabalhado uma série de situações, o trabalho tem muito para trabalhar. Não, incrível, incrível a comissão muito de vocês, cara, entendi agora. Eu vi o Daniel postando E não fui para ler, na questão mas da agora arma. que com o nosso Diga-se. bate-papo, A gente está atento a Tô várias outras deslumbrado. questões da isonomia. É. A ênfase está agora nesse aspecto porque nós queremos vencer essa causa. Mas outras questões de ordem isonômica serão tratadas pela vou até comissão. A isonomia ela é um conceito, um princípio presente na prerrogativa da advocacia. Eu me orgulho de trazer como pauta pessoal a prerrogativa da advocacia desde o primeiro dia que eu me propus de forma vocacionada a seguir essa carreira. Todos que me conhecem, que já vivem da minha esfera íntima, sabem que antes mesmo de eu ter tido a honra de subir aquela tribuna como orador e ali fazer o juramento em prol da nossa classe e adentrar com tamanha alegria no meu coração, de forma honrosa, esta irmandade, esta casa chamada OAB, eu sempre falei em prerrogativas. Porque eu vejo que não tem como o advogado exercer o seu papel jurisdicional se a sua prerrogativa não estiver dentro de um estado de segurança jurídica. E a advocacia do Distrito Federal, amigos da advocacia do Distrito Federal, colegas promotores, defensores, senhores nobres, excelentíssimos magistrados de todas as comarcas e varas e esferas, nós pedimos que haja um entendimento pleno de que a prerrogativa ela é uma aplicação do advogado na defesa do cidadão. A advocacia, a prerrogativa não é um privilégio para o advogado ter benesses. A advocacia é um estado, um campo de segurança jurídica para que o cidadão, aquele que busca no Estado um recurso, um rescue, um pedido de atenção frente ao seu problema, ou à sua violação, ou à sua necessidade, esse que fala por ele, que advoga, fala por outrem, esse no exercício desse papel importante, que garante o nosso Estado democrático de direito, garante a plenitude do nosso sistema jurisdicional, ele precisa ter uma zona de segurança. E essa zona de segurança é a prerrogativa. A prerrogativa protege você. Com certeza. A prerrogativa do advogado protege você que nos ouve. Com certeza. É que eu costumo brincar. Uma hora ou outra você vai precisar de exercer sua prerrogativa, porque vou até um exemplo aqui, igual honorários, está aí, né, o tema lá 1046 do STJ. Cara, na prática não está sem respeitar coisa. E isonomia? Por que os membros do Ministério Público não têm vilipendiados ou diminuído seus honorários e nós, da advocacia privada, nós temos diminuído os honorários? Isonomia. Eu acabei de ter uma Doutores, nós precisamos entender que o discurso isonomia é para o bem da advocacia. E graças ao bom Deus, ao bom Pai, nós conseguimos conversar com alguns colegas que, mesmo de pauta ideológica diferente da nossa, muito distinta, opositores do direito de porte de armas, eles entenderam que o nosso debate é isonomia e vieram compor conosco um debate sadio, técnico e qualificado. Está sendo esclarecedor aqui, volto para bater na tecla aqui, repriso, que a questão aqui é o direito que você, é um direito subjetivo público que você pode ou não. Isso. Quem quiser vai lá e não vai te... você tem uma ideologia, eu sou contra a arma, não sei o quê. Não. Então não vai requerer, mas deixa o colega que já tem o positivado requerer. Exatamente. É isso. Entendeu? O debate é esse. De uma forma genérica, todo cidadão, o cidadão que não é contra o armamento, não requer. Exato. Entendeu? A gente tem uma segurança pública, a gente tem que acreditar, nós como advogados, como membro, né, o próprio artigo 133 da Constituição, nós somos a essencial administração da justiça, e nós temos que acreditar que essa administração vai ser exercida da maneira mais legítima e que todos os membros correlatos vão agir ali dentro das suas especificações para fazer um cumprimento dessa administração da melhor forma. Então, é a segurança pública, é o advogado, é a magistratura, julgar com lealdade, com equidade, é o promotor de justiça, né?
que é o 129 lá da Constituição também, que fala as atribuições. O promotor é promotor de justiça. Né? Então, às vezes, o pessoal... Ele promove. Promove a justiça. Então, às vezes, teve júri, o doutor Éder fez 70, não sei nem se eu cheguei a 70 aí, mas o júri é bacana, eu fiz alguns. E assim, já vi promotores aqui na nossa gloriosa Samambaia pedir absolvição. Porque eles têm que promover a justiça, eles entenderam que era pecado ali. Doutor, agora fugiu o nome dele, ele ficou aqui muito tempo, isso tem um tempo. Então, assim, é isso, entendeu? O promotor, ele age ali também como fiscal da lei. Ele tem a natureza. Então, se o advogado do nosso juramento, Daniel, como você foi orador, no nosso juramento, a gente tem que ter a lealdade, a gente tem que ter. Então, e o membro da magistratura também. Então, aqui, o debate, o cerne do debate existe a norma positivada e quem é contra, que não requeira. Nós não estamos brigando pela obrigação do porte de arma. Nós estamos brigando pelo direito de quem quiser, estiver habilitado e quiser passar pelo processo de habilitação, submeta-se com o estado legal de segurança jurídico de acordo com o que já está dito na lei. Exatamente. Já está dito na lei. E não estar sendo negado. E nós estamos falando de direito da advocacia. Que é consubstanciado de acordo do pé de igualdade estabelecido pelo princípio isonômico junto aos membros do Ministério Público e magistratura. Nós não estamos pedindo benesse, nós estamos pedindo que a advocacia seja respeitada, pois a advocacia respeitada, valorizada, é cidadão respeitado, valorizado. E prerrogativa é uma lei, e violação da prerrogativa é um crime. E ele tem sanção. Ele tem uma sanção penal. Né? E isso foi estabelecido agora, nessa última interação do Estatuto da Advocacia, que foi promulgado agora, semana retrasada, no nosso Congresso. Ou seja, nós estamos aqui fechando um cerco jurídico para quebrar e derrubar o discurso falacioso de uma agenda progressista que visa derrubar direitos. Exatamente. E se nos calarmos, se nos silentarmos agora, nós estaremos permitindo que os injustos operem, que os injustos dominem então o microfone do discurso. A advocacia tem que se levantar e tem que se opor a toda e qualquer que seja a violação ou a semente de uma árvore que vai gerar a violação da prerrogativa. A prerrogativa é o exercício do advogado e o advogado é a garantia do cidadão. E quando nós entendemos essa raiz, essa coluna do direito, o advogado que mesmo contra, doutor, mesmo que não é a favor do porte de arma, ele vai entender, ele vai ele vai chegar e falar, doutor Éder Fior, eu quero ser seu liderado, eu quero fazer parte dessa comissão. E a advocacia do Distrito Federal está convidada a participar conosco na nossa Masterclass. Nossa, foi muito esclarecedor. Está convidada a integrar Agradeço demais vocês aqui pela deferência aqui do nosso podcast, porque foi esclarecedor demais esse material. Tenho certeza que vai chegar a muita gente. Principalmente do Distrito Federal e do Brasil, né? Que é uma coisa a nível nacional. E nos colocamos inteiramente à disposição de todos os colegas, presidentes e subseção das demais regiões, dos demais estados, colegas advogados que querem estabelecer essa comissão também nas suas subseções, nas suas regiões. E eu tenho certeza que qualquer advogado que procurar o Dr. Éder Fior, @EderFior no Instagram, é super simples de achar. Vai achar, vai colocar lá. Eu tenho certeza que ele está mais que pronto e preparado, com o coração disposto, porque o que esse homem luta voluntariosamente, gratuitamente pela advocacia, é um exemplo e um legado que ele está deixando para todos nós. Eu agradeço demais ao doutor Éder Fior, pois ele está hoje capitaneando essa comissão que está nos dando voz. E eu agradeço ao Daniel, que sem ele essa comissão não estaria onde está, porque ele tem sido gigante guerreiro. Ao nosso lado aí. Estamos à disposição de todos que nos procurarem, de todos. Tudo que a OAB produz e fala alto, sabe? Então, quanto mais nos dermos as mãos, mais vamos crescer, mais vamos alcançar. Nós queremos voltar no teu podcast, Dr. Juliano, para contar os passos e as vitórias, os alcances. Sim, vamos fazer porque nós estamos começando aqui hoje, a comissão foi criada aí, semana passada, é a primeira entrevista que nós estamos dando. Gente, obrigado. A gente tem trabalhado, mas nós queremos voltar aqui para contar as vitórias também em primeira mão. Com certeza. Pessoal, assim, a gente já está chegando no nosso tempinho, né, e tal, vamos fazer as considerações finais, assim. Mas eu quero agradecer a deferência, assim,
né, ser o primeiro, né, tratar do tema dessa primeira comissão a nível nacional, muito bom. Eu vou puxar uma sardinha aqui, eu sou também agora o presidente da Comissão de Peticionamento Eletrônico, que é outra luta, que a gente, você vê, né, Daniel, aí nos grupos a gente se esbarra e tal, a gente vem lutando, estamos com os projetos também. Então, essas comissões, pessoal, procure as comissões das subseções. Eu sou presidente da Comissão de Peticionamento Eletrônico do Guará. Um abraço ao meu presidente, Dr. Anderson, e toda a diretoria. Aqui, os meninos são lá da subseção de Águas Claras. Um abraço ao doutor Érico Gustavo, meu irmão, presidente. Então, se procurem as subseções hoje. O local da advocacia na OAB. Advogado tem que integrar a OAB. Exatamente. Eu fui aqui, eu sempre falo aqui, é bom reforçar, fui diretor aqui da nossa gloriosa subseção de Samambaia. Então, assim, as subseções têm a voz. Olha só, a subseção de Águas Claras criou a primeira comissão a nível nacional de isonomia. Isso é bacana. E as subseções, é o que eu falo, são co-irmãs. Sim. Né? São co-irmãs. Então, assim, é de cooperação. Esse co é de cooperação, né? Irmãs em cooperação. Exatamente. Então, todas as subseções têm essa voz, precisam se unir. E também, lógico, tem a nossa seccional. Então, vocês procurem, porque vocês, jovens advogados, eu costumo falar, Daniel, às vezes eu brinco lá na minha diretoria, a doutora Carolina, que é minha prima, né, Calande, é minha vice lá, Carol. Beijo, Carol. Um beijo, Carol. Ela fala assim, olha, a gente tem que fazer coisa voltada para os sêniors. Advogados sêniors, porque às vezes, Daniel, as pessoas estão ali com 40... É uma forma de inclusão também. É uma forma de inclusão também. E aí, assim, ó, vamos cá, às vezes ali o cara ali, ó, tem 30, 40 anos, de OAB tá ali, não, vamos aqui, ó, vem participar, você gosta? Você quer? Você gosta? O que você acha aqui da isonomia? O que você acha? Peticionamento eletrônico, você tá com dificuldade? Então, assim, não só o jovem advogado, mas os sêniors vão participar. Então, assim, muito obrigado, meninos, pela deferência. Estou muito feliz aqui, fiquei muito satisfeito. O podcast aqui toda hora agradece. Vamos fazer a segunda parte com as vitórias, já está registrado aí, viu? E eu quero que vocês façam as considerações finais aí de vocês. Eu vou começar então, porque não há. Eu acho que eu me sentiria injusto encerrar, porque essa honra deve ser do presidente, né? Pela autoridade. Daniel, o Danilito, ele é o cara, você vê, ele cumpre os protocolos. As tuas palavras. Eu fico constrangido ao lado dele. Esse apelido dele, Danimito, não foi à toa. Então, assim, eu quero deixar um apelo para a advocacia, que a advocacia entenda que nós não restritamos a nossa luta ao porte da arma. E isso é apenas uma cereja de atenção, de discussão e debate sobre o conceito de isonomia. Porque assim, de forma prática, a gente consegue levar uma elucidação na visão do advogado que não tem um aprofundamento sobre a questão da prerrogativa e sobre a interpretação isonômica, e ele não consegue muitas vezes fazer essa balança, né? Então, quando ele tem essa relação de escala, ele começa a entender a complexidade e a profundidade do tema. Quando a gente diz não para este detalhe e a gente aceita essa violação, aí tem aquela grande frase que fala: o direito violado de um é o direito violado de todos. E nós não podemos permitir a violação de direito, a violação de prerrogativa, pois um direito violado, uma prerrogativa violada, é todo o sistema violado. Então é isso que eu peço para a advocacia do Distrito Federal, os nossos colegas, as nossas seccionais dos estados do Distrito do Brasil, nosso Conselho Federal, que tem atuado tão valentemente dentro da lei, dentro das boas negociações, levando bom debate para o nosso Congresso, para os nossos representantes. Nós precisamos entender que essa luta da advocacia é para que tenhamos uma zona de segurança jurídica de operação em que ela seja vigente, plena e eficaz. E eu deixo novamente aqui a frase: o direito violado de um é o direito violado de todos. Prerrogativa é lei, sua violação é crime, e sem prerrogativas não há advocacia, e sem advocacia não há cidadão respeitado. O cidadão fica à mercê da injustiça, porque o último porto seguro do cidadão é o advogado. Então eu agradeço demais a honra de participar, de estar contigo. A honra é nossa. Tu és um cara verdadeiramente
admirado e respeitado pela tua simpatia, pelo teu coração voluntarioso. E o doutor Bruce Lemos, Que vai vir aqui, Bruce. Dr. Bruce Lemos, Vai ele vir fala aqui. uma frase, Ele vai vir aqui. ele abre Bruce. todas, nós temos 2 escolas de prerrogativa, que é um projeto maravilhoso também, que uma hora a gente pode fazer uma apresentação sobre esse projeto, conduzido pelo Dr. Bruce Lemos Ele vai vir aqui. e o Dr. a Bruno gente Matos. Vai encaixar o horário. Ele certo. fala, todas as escolas que ele abre, ele fala, não há nada mais poderoso do que um coração voluntarioso. E tu és um coração voluntarioso É em isso. prol da advocacia, e Tamo eu tenho aí. uma honra e um orgulho, uma alegria tremenda de imerecidamente te chamar de meu colega, que eu ainda tenho que evoluir muito para Que ser metade do isso. que tu é. Tamo Tá? junto. E agradeço demais aí o meu presidente, doutor Éder, que tem aí capitaneado, mais uma vez eu repito, de forma tão aguerrida, tão valorosa, com tanta galhardia, essa nossa comissão, com bastante prudência, maturidade, excelência e sensatez no Parabéns pela debate, na discussão iniciativa, viu? desse assunto extremamente sensível e importante para a advocacia. Eu, depois das palavras do Daniel, que foram maravilhosas, e eu quero agradecer especialmente a diretoria da Subseção Águas Claras, na pessoa do presidente Eric Gustavo e toda a tua equipe, porque ele teve a coragem, sabe? É difícil, depois surge, depois vem, mas aquele ato de, não, eu vou encarar essa luta aí, mesmo podendo tomar uma pedrada aqui, uma pedrada ali, porque tinha justamente essa ideia de que a gente viria defender a arma de forma indiscriminada para todos, adquirida ali na esquina, né? E não é mesmo. Aliás, nem é essa a pauta. A pauta é que nós queremos que os iguais sejam tratados de forma igual, os desiguais de forma desigual. É a mesma, é só isso. Esse é o nosso papel. Agradecer também a seccional da OAB, que também nos convocou para um debate público, convocou toda a classe também para votar numa enquete e dizer, olha, vocês querem que a gente trilhe esse caminho? E a advocacia disse sim. E aí, então, a gente está aqui nessa luta. Agradecer agora, fundamentalmente, essa oportunidade. Vamos fazer o 2. Primeira oportunidade que eu tenho a honra também de conhecer um grande colega, que eu tenho certeza que transformo num grande amigo a partir de agora, viu? Com certeza. Aqui nós estamos todo mundo junto e misturado. É isso. Eu estou muito feliz aqui, muita honra. A honra é toda nossa aqui. Eu só queria lembrar um detalhe que eu tenho dito sempre. Mais longe já estivemos. E siga a nossa comissão de isonomia, sub-AC, mas se colocar lá no Instagram, Aí comissão de isonomia, depois vai editar aí. lá bem simples, comissão de isonomia já vai aparecer. Hoje, graças a Deus, o nosso exemplo já foi copiado também seguido, né? Isso. Seguido por colegas também guerreiros que estão lá no Minas Gerais, também capitaneando esse mesmo debate com um valor tremendo e importante para a advocacia mineira, e assim nós vamos aí contagiando, né, as nossas 27 seccionais, e aí um movimento de expressão da advocacia brasileira em prol desse tema importante e sensível para a advocacia. Pessoal, muito bom, top. Pessoal, esse foi mais um podcast. Toda hora é hora. Sobe a nave. Hoje é o Celção. Celso, obrigado. Sobe a nave aí, Celção.